Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Bellarmino e eu estou aqui para apresentar os resultados do meu projeto Cidadania Pós-Nacional e Direitos Humanos do Estatuto do Estrangeiro até a nova Lei de Imigração, que foi orientado pelo professor Marcelo de Almeida Medeiros, do Departamento de Ciência Política. E dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o meu projeto se insere no número 10, Redução das Desigualdades, e é nesse cenário que o meu projeto se insere nas relações entre a cidadania pós-nacional e defesa dos direitos humanos dos imigrantes latino-americanos no Brasil, e eu tenho como unidade temporal de análise o período entre o ano de 1980 e o ano 2017, e esse marco temporal acontece por meio da instituição das legislações migratórias mais recentes no país, o Estatuto do Estrangeiro, em 1980, ainda no regime militar, e a Lei de Imigração, em 2017, com a aproximação dos conceitos de cidadania pós-nacional e das organizações internacionais na defesa dos direitos humanos. Então, como pergunta de pesquisa principal, eu tento responder nesse projeto como as relações entre o Estado brasileiro e a população migrante foram delineadas por meio de ambos os textos em cada período. Então, quais agentes estavam relacionados com as legislações migratórias, qual o contexto em que elas estão inseridas, qual é a forma com que as políticas públicas são utilizadas como maneiras de desenvolvimento e estabelecimento desses imigrantes no país. E é por isso que os objetivos são divididos de maneira onde eu tento compreender como a nova lei de imigração traçou e tem traçado novos rumos no estabelecimento desses imigrantes, analisar a passagem do Estatuto do Estrangeiro para uma nova legislação migratória e compreender como as instituições políticas têm formulado políticas, práticas de aplicabilidade real da aceitação dos imigrantes sul-americanos, desde o estabelecimento do Estatuto do Estrangeiro até os dias atuais. E, por fim, investigar de maneira comportamentalista, não só com a observação das instituições, como a sociedade brasileira lida com a questão dos estabelecimentos desses imigrantes no país. Como metodologia, eu utilizei análise de conteúdo, e para isso eu fiz uma revisão sistemática dos dois textos regulatórios, né, o Estatuto do Estrangeiro e a Lei de Imigração, e criei um quadro comparativo entre as principais diferenças e principais semelhanças para todo o corpo textual de ambos textos migratórios. Então, vocês vão poder observar um pouco mais à frente, eu vou demonstrar como esse quadro comparativo foi criado e foi posto, mas é dessa maneira que a gente consegue ter uma observação um pouco mais aprofundada da análise das comunicações e do conteúdo simbólico presente nos dois textos. E para isso, o trabalho foi dividido em 3 etapas. Primeiro, eu realizei uma pré-análise em relação às duas legislações, a organização de ambos os textos, a identificação dos corpos, onde cada ponto se assemelha, onde cada ponto se difere, quais títulos e capítulos falavam sobre o mesmo tema, e dessa maneira foi possível fazer uma exploração do material como um todo. Mais à frente eu vou mostrar a interpretação dos resultados, e é dentro desse cenário que os resultados são postos por meio de um quadro comparativo das legislações migratórias, por meio de 141 artigos e 13 títulos ou capítulos do Estatuto do Estrangeiro, e é dessa maneira que a gente consegue observar e trazer a discussão de quais pontos de cada texto estão mais ligados à soberania nacional e à cidadania pós-nacional, e é possível observar o Estatuto do Estrangeiro muito mais voltado à soberania nacional, uma vez que o contexto social e político do Brasil era muito mais voltado à soberania, e a cidadania pós-nacional é muito mais vista dentro do texto da nova lei de imigração, com a aproximação do Brasil dos acordos internacionais, das organizações internacionais de defesa dos direitos humanos. E é assim que a gente consegue também entender a discussão sobre o reconhecimento das situações migratórias, por meio do reconhecimento dos asilados, apátridas, refugiados e outras denominações. Aqui vocês conseguem observar como esse quadro comparativo se deu, onde os artigos foram comparados entre si por meio das matérias e conteúdos. E é isso, eu queria agradecer a todos, ao professor Marcelo pela orientação, aos professores do Departamento de Ciência Política e aos colegas do NEP.